Oi gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Como eu já falei para vocês, fevereiro foi um mês de muitas leituras maravilhosas, então basicamente eu vou trazer livros que eu simplesmente me apaixonei ao lê-los nesse mês de fevereiro, em março. E é isso aí. Bom, eu vim trazer um livro que eu tava há muito tempo para ler, que eu já tinha visto o filme e me apaixonado completamente pelo filme, a história é maravilhosa. E eu resolvi ler o livro finalmente, assim, ó, eu tinha esse livro há muito tempo numa edição de capa de filme. E não foi, assim, era uma edição econômica e tal, e não foi para mim. E aí eu troquei a edição, porque eu sou chata com edições de livros, e eu gostei da edição que eu tenho, da Companhia das Letras, eu já vou mostrar pra vocês. Mas mesmo assim, mesmo tendo trocado, eu não li. E passou um tempo, aí eu olhei pra ele no início do ano e pensei assim, é agora. É agora que eu vou ler esse livro. E foi, e fluiu, e... Ai, eu gosto muito do fato de eu ter visto o filme antes, por incrível que pareça, mas eu vi um filme há muito tempo, então eu tinha leves lembranças na minha cabeça, mas eu não tinha noção direito o que era a história em si mais, porque fazia muito tempo que eu vi, acho que faz mais de 10 anos que eu vi esse filme. O livro é Reparação, do Ian McEwan, de 2001. Esse autor eu não li mais nada dele, mas dizem que é o livro mais fácil, mas mais foda também, que ele já escreveu. É um livro mais simples de ler. Apesar de não ser, assim, super simples, tá? Mas é mais tranquilo do que outros livros dele. Mas eu não posso opinar aqui porque eu não li outro livro dele, eu só li esse. Tá um dos 100 melhores romances já escritos, ou novelas já escritas pela Time, dos últimos tempos, desde 1923, na lista, né, de melhores novelas. E bem, se passa em 3 partes essa história. Passa-se mais ou menos em 1935, depois tem a segunda parte, que é a Segunda Guerra Mundial, e a terceira parte, que é anos 90, 2000. A gente tem vários pontos de vista de personagens nesse livro, não é um único. Ele é narrado na terceira pessoa, mas os pontos de vista mudam bastante. O que a gente vai ter no começo é a Brione Telles, que é uma garota de 13, 14 anos para adolescente, assim, que é ambiciosa demais, que ela quer ser escritora a todo custo e tal. Ela tem uma ambição por ser escritora, é uma garota extremamente mimada, de uma família rica da Inglaterra. Ela tem tudo que ela quer, ela faz, assim, tipo, ela segue padrões, ela é super organizada, perfeccionista, ela tem uma cabeça muito preto no branco, certo e errado. Nessa época ela pensa assim que o casamento é a coisa moral e o divórcio é imoral, porque tem primos ali que estão passando pelos pais se separando, e aí tem todo um caos e tal. E ela é muito imaginativa. E ela sempre acha que tem razão em tudo. Lembrando que é uma garota pré-adolescente. Eu tentei ler esse livro pensando, é uma garota pré-adolescente, é uma garota pré-adolescente, é uma garota pré-adolescente, mas não tem como não ficar com ódio dessa garota. Bom, vou deixar aqui para vocês ficarem vendo. Vou tentar não demonstrar tanto ódio dela. Mas ela tem uma irmã mais velha, que é a Cecília Telles. E ela vê uma cena que é a irmã entrando numa fonte da casa. Sim, eles são tão ricos que tem uma fonte na casa. Sem roupa, só com roupa de baixo, na frente do Robbie Turner, que é o filho da faxineira, o filho da empregada da casa, que ele é um cara que o pai delas pagou os estudos dele e tal, e agora ele quer ser médico, ele quer entrar na faculdade de medicina. E aí ela vê essa cena e começa a criar 1000 hipóteses do que foi isso, por que que a irmã fez aquilo, pensou que ele a obrigou a fazer aquilo e tal, não sei o quê. E na verdade ela só tava discutindo com o Rob e tal, meio que querendo não dar o braço a torcer, porque eles tinham deixado cair um pedaço de um vaso
da família dentro da fonte e ela entrou pra pegar. Foi assim, uma coisa super simples. E, meu Deus, a Brienne tava assim, ó, surtando. Aí ele vai pra casa, o Robin foi pra casa dele e começa a escrever cartas pra Cecília, se declarando. Só que tem uma parte que ele escreve uma carta pornográfica pra ela. Como ele sente tesão nela e coisas assim a mais. Bem descritiva, diga-se de passagem. E pede pra Brienne entregar a carta. Só que a carta que ele pensou que entregou foi uma carta bonitinha, uma carta romântica, uma carta declarando, não a carta de putaria, mas logicamente ele entregou o quê? A carta de putaria. Porque é óbvio que ia ser isso, né? É óbvio que ia acontecer isso. O que aconteceu? A Brienne entregou a carta e não falou nada, assim, respeitou a privacidade da irmã, soube que abrir correspondência dos outros não é legal. Não, ela abriu a carta. Ela abriu a carta e se deparou com aquele palavreado chulo e etc. Para ela, assim, aquilo foi um absurdo. E ela ficou indignada. Ela ficou completamente indignada e, assim, chocada e, meu Deus, sabe? Foi um absurdo aquilo. Ela acabou contando pra a prima dela, que é um pouco mais velha e tal, do que aconteceu ali, do que ela viu e da carta. E ela tava meio abalada, a prima. Ela tinha dito que os irmãos, os gêmeos mais novos, de 5, 6 anos, tinham atacado ela enquanto ela entrava no banho e tal. Foi uma coisa bem estranha. Ela tava mordida, toda roxa. Foi estranho o jeito que ela tava. Mas isso passou e tal. E aí tem um jantar que eles se encontram. E ela entrega a carta pra Cecília. A Cecília lê. Ela pergunta assim, você leu essa carta? E a Brienne fica tipo, não sei o que tá falando comigo e tal, disfarça, mas com certeza leu. E a Cecília vê o Robb e eles vão pra biblioteca e eles transam na biblioteca. Porque a Cecília também corresponde aos sentimentos do Robb. Eles são apaixonados, eles se conhecem desde criança. E assim, uau, uma pegação. A Brienne vê. E o que ela vê na cabecinha já toda imaginativa dela é que o Robb tava atacando a irmã. E começa todo um drama. Os gêmeos da prima lá somem. E aí todo mundo sai pra procurar. A prima é atacada de novo, é abusada. Só que tá escuro. O autor, o Ian, ele faz questão de dizer que não tem lua. Então tá escuro demais. A Brienne vê o ataque. E automaticamente ela presume que é o Robb, porque ela diz que viu que foi ele, luz, né? Claro como a luz do dia. Sendo que não tinha luz. E não era o Robb, porque já no começo a gente consegue saber que é outra pessoa, na verdade, que fez isso. E aí, depois, ela denuncia o que aconteceu. E quando o Robb chega com os gêmeos que ele salvou, ele conseguiu encontrar os gêmeos sozinho, ele é preso por causa disso. Aí a Cecília disse que vai esperar por ele, que vai ficar com ele, que acredita na inocência dele. E a Cecília corta relações com a família. Não quer mais saber da família, não quer mais saber de nada. E vai estudar para ser enfermeira. Aí a gente chega na segunda parte, a Cecília virou enfermeira, o Robb tá na guerra e a gente vê muito ali os horrores da guerra. O autor, ele não mede esforços para descrever cenas horríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial e que o Robb presenciou. E tudo que o Robb fazia era se segurar no que a Cecília disse para ele, que ela acreditava nele e que ela queria estar com ele e pediu para ele voltar para ela. Então, assim, ele fala... O que fez ele sobreviver foi ela falando pra ele voltar pra ela. Ele se segurou, se agarrou naquilo com muita força. Muita força. E aí, a família tenta conversar com a Cecília, tenta fazer as pazes com a Cecília e tal, e ela se recusa, ela não quer saber. Ela ficou muito magoada com a família, porque foi muito fácil, né, acusar o Robb porque ele era o filho da faxineira
ele era pobre, então, assim, é sempre o bode expiatório, né? E o livro traz isso, o livro traz esse preconceito de classe, mais uma vez, e é bem claro, porque quem fez o que fez era um cara rico, e não foi questionado nenhuma vez. E quando foi questionado, eles tinham dinheiro, então, assim, tinha que esperar eles morrerem para conseguir fazer a denúncia, porque senão teria processos. Porque afinal passou muito tempo, passou anos, era a Segunda Guerra. A primeira parte era 1935, depois era a Segunda Guerra. Então, isso era 10 anos depois. Como é que você vai denunciar? Vai dizer que a outra pessoa rica pode muito bem falar lá, não, meu filho, você não vai falar isso sobre mim. E aí a gente tem a Brione tentando reparar esse dano. Ela passa a tentar falar com a irmã e tentar reparar tudo que ela fez e tal, e a gente vai vendo eles tentando limpar o nome dele, apesar de ele ter cumprido a pena. E aí a terceira parte, que eu não vou contar pra vocês direito o que vai acontecer, porque a terceira parte é a Brione mais velha. No seu, sei lá, foi anos 90, isso dá uns 60 anos, mais ou menos, de 1935. Então ela tem uns 70 e poucos anos, 80 anos, quando ela tá falando disso pra gente. Acontece em 1999, em Londres, e é narrada em primeira pessoa pela Brione. E eu não vou contar o que ela fala, porque aí ela fecha a história, né? A gente tem um fechamento de todo esse romance e a gente sabe o que aconteceu com cada uma dessas pessoas. E eu vou dizer pra vocês que o final é surpreendente e é como se o autor pegasse esse livro e desse na sua cara. Antes de fazer esse roteiro, eu reli as 5 últimas páginas desse romance pra tentar, refrescar assim, os sentimentos que eu tive. E eu chorei de novo. Eu não conseguia acreditar, assim, quando eu tava lendo, eu assim, não, eu não acredito. Não acredito que é isso, cara. Eu não acredito que acaba assim. E acaba de uma maneira que eu não esperava que acabasse. Eu vi o filme, mas eu não esperava que acabasse assim. Eu acho que o filme acaba da mesma forma. Eu acho que eles não mudam o final. Porque eu tenho uma leve lembrança de como acaba, mas eu não lembro do que foi dito. Então eu acredito que acabe desse jeito. E é muito triste. E é maravilhoso. É um dos meus favoritos de fevereiro, com certeza. Reparação tá favoritado. E, assim, é perfeito, gente. Eu não sei como é que é a escrita do Ian nos outros livros, mas Reparação é um livro excepcional. É um livro muito bom, de verdade. Pode parecer lento no começo a escrita e tal, mas, assim, pode ser muito descritivo para muita gente, mas é incrível. É incrível, incrível, incrível. É triste, é melancólico, é cheio de remorso, cheio de preconceito, de luto, de amor, e como o amor consegue transcender fronteiras e dificuldades. E em 2007 a gente tem a adaptação dirigida pelo Joe Wright. A Cecília não é ninguém menos que Keira Knightley. Parece que o Joe Wright, ele adora trabalhar com a Keira, porque ele fez também Orgulho e Preconceito. E se eu não tô errada, ele também fez Ana Karenina. E a Keira faz os dois, então assim. Eu acho que a Keira, com esses papéis de mulheres numa época, mulheres dos séculos passados e tal, ela encaixa muito bem nesse tipo de personagem e ela também se encaixa muito bem em Piratas, porque ela tá maravilhosa em Piratas do Caribe. Quem faz o Rob é o James McAvoy, que ele também fez X-Men, ele fez Fragmentado. A Brione, ela é mais nova, jovem adulta e mais velha, que é a Saoirse Romola Garai, alguma coisa assim. E a Vanessa Redgrave. Acho que são esses os nomes. Se eu pronunciei errado, perdão, gente. Mas assim, o filme, ele é muito fiel ao livro. Eu consegui fazer as ligações, apesar de eu não ter revisto o filme, eu sei que eu senti, assim, lendo a história, eu conseguia lembrar das cenas do filme. Isso me ajudou também a ler o livro. E ele é muito fiel e ele é incrível. Nossa senhora, ele é maravilhoso.
Mesmo se você não queira ler o livro, por favor, assistam esse filme. Nossa, impecável. É muito bom. O trabalho do Joe Wright está sensacional. Eu acho que ele consegue fazer adaptações de livros muito boas. Eu ainda não li Ana Karenina, mas eu vou ler esse ano. E Ana Karenina eu assisti ao filme e, assim, eu achei sensacional a forma como ele fez o filme. Assistam Desejo de Reparação, que é a tradução do filme aqui no Brasil. Ele foi lançado em 2007, deve ter em alguma plataforma de streaming aí, porque ele é um filme até que famoso. E, só pra não esquecer, ele ganhou o Globo de Ouro de 2008, eu acho, se eu não tô errada. Ou foi indicado a Globo de Ouro. Eu acho que ele ganhou, se eu não tô muito perdida nas situações. Mas enfim, eu simplesmente amei esse livro e eu amei ter esperado tanto tempo para ler, porque eu acho que talvez não teria aproveitado tanto se eu tivesse me forçado a ler esse livro antes, né? E como eu esperei, foi maravilhoso para mim essa experiência. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, curte o vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo se você conhece essa história, se você já viu esse filme, já leu o livro, se você leu alguma coisa do Ian e tem alguma opinião sobre, me dá um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Diz aí o que você tá fazendo enquanto você tá assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe o meu trabalho, me ajuda muito. Me segue nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!